Há uma ideia muito romantizada sobre o despertar espiritual, como se despertar fosse viver em paz constante, andar sempre equilibrado, ser luz o tempo inteiro, nunca sentir raiva, nunca falhar. Mas talvez seja essa uma das maiores ilusões espirituais dos últimos tempos, porque despertar não é virar luz. Despertar é começar a ver, e ver às vezes dói. Dói perceber quantas vezes disseste sim quando querias dizer não. Quantas vezes o teu corpo implorou por descanso e tu continuaste. Quantas vezes te anulaste para não perder pessoas. Quantas vezes confundiste espiritualidade com tolerar tudo. Há pessoas que acham que despertar espiritual é começar a ver anjos, sinais e ter imensas sincronicidades. Mas muitas vezes o verdadeiro despertar começa quando tu deixas de conseguir mentir a ti própria. E isso é muito menos bonito do que aquilo que as redes sociais mostram, porque é uma fase de despertar em que a alma desmonta a personagem inteira. A personagem da boazinha, da salvadora, da forte, daquela que aguenta tudo, daquela que perdoa sempre. E quando essa personagem começa a cair, a pessoa acha que está a piorar, mas talvez seja finalmente o acordar. Nem toda a expansão traz conforto. Às vezes a consciência cresce e a vida antiga deixa de preencher. As conversas deixam de fazer sentido. Os ambientes pesam. Certas relações começam a cansar a alma. O corpo reage. O sistema nervoso altera-se. E muita gente pensa: estou tão mal. Quando, na verdade, está a acontecer um choque de frequência antiga e consciência nova. Porque despertar não é ganhar poder espiritual. É perder ilusões, perder máscaras, perder distrações, perder versões falsas de nós próprios. E isso pode parecer um luto. Há pessoas que despertam e demoram meses a recuperar porque se sentem perdidas, porque já não pertencem à versão antiga e elas não sabem viver totalmente na nova. É como atravessar uma ponte no nevoeiro. E há outra coisa, nem toda a gente quer despertar, porque despertar exige responsabilidade. Depois de veres, já não consegues fingir que não viste. Depois de sentires, já não consegues voltar ao automático da mesma forma. Talvez seja por isso que tanta gente prefere distração constante. Telemóveis, ruído, consumo, excesso de informação, tudo para não sentir o vazio interno. Porque o silêncio é um portal perigoso. No silêncio, a alma fala. E ela normalmente não fala aquilo que queremos ouvir. Fala daquilo que precisamos enfrentar. Talvez despertar espiritual verdadeiro não seja subir. Talvez seja descer. Descer às sombras. Descer às feridas. À verdade crua. À consciência. E só depois disso, a luz deixa de ser personagem e passa a ser presença real. Porque uma pessoa verdadeiramente consciente não é aquela que aparece iluminada o tempo todo. É aquela que consegue olhar para si própria com verdade, sem fugir. Talvez o maior problema seja mesmo a própria ideia do despertar. Repara, ninguém acorda suavemente do incêndio. E às vezes despertar espiritual parece exatamente isso, um incêndio interno, uma demolição silenciosa da identidade. Muitas pessoas não despertam porque evoluíram, despertam porque a vida rebenta com toda a estrutura, através das traições, das perdas, dos burnouts, solidão, ansiedade, crises existenciais, sensação de vazio, mesmo estando tudo certo. Chega de viver em piloto automático. O ego não quer despertar. O ego quer segurança, mesmo que essa segurança seja uma segurança menos feliz. Por isso há pessoas que permanecem anos em relações vazias, trabalhos que as adoecem, personagens espirituais, máscaras de força,
porque o conhecido parece menos assustador do que o verdadeiro. E é aqui que o despertar começa a ficar mais cruel, porque a consciência primeiro destrói, só depois reorganiza. A espiritualidade moderna vende muito, vende a ideia de expansão, mas raramente fala da desintegração que acontece. E antes de uma consciência nova nascer, há uma entidade inteira que precisa de morrer. Não morrer fisicamente, mas morrer psicologicamente, energeticamente, emocionalmente. A maneira antiga de amar, de agradar, de pedir validação, de se abandonar. E tudo isso cai. E isso cria uma sensação muito estranha e a pessoa começa a não se reconhecer. Há dias em que já não toleras certas conversas, certos ambientes, certas pessoas, mas ao mesmo tempo ainda não sabes bem quem és nem o que fazer com as novas sensações. E isso é assustador, porque os humanos foram ensinados a construir identidade através do exterior, através da função de relacionamentos, utilidade, imagem e aceitação. Mas o despertar desmonta isso tudo. E depois acontece ainda algo mais duro. Tu começas a perceber que muita coisa a que chamavas amor era medo de abandono. Muita coisa a que chamavas bondade era dificuldade em criar limites. Muita coisa a que tu chamavas missão espiritual era apenas a necessidade de seres útil. E isso dói, porque obriga a olhar para as motivações profundas que estavam escondidas até de nós próprios. Outra ilusão espiritual muito perigosa é achar que pessoas conscientes vivem sempre em altas frequências. Isso não existe. Uma pessoa consciente sente raiva, sente cansaço, às vezes sente inveja, sente vontade de desaparecer, sente revolta. A diferença é que deixa de fugir daquilo que sente, porque maturidade espiritual não é vibrar alto o tempo inteiro. Isso é impossível para o ser humano. Maturidade espiritual é conseguir sustentar a consciência mesmo dentro da própria escuridão. É conseguir dizer, eu hoje estou partida, sem criar uma personagem positiva para esconder isso. Aliás, há pessoas que usam a espiritualidade como anestesia emocional. Meditam para não sentir, canalizam para evitar a realidade. Falam de energia para não falar de trauma, falam de missão para evitar o vazio interno. E isso é muito mais comum do que o que parece, porque é muito mais confortável subir espiritualmente do que descer ao corpo e encarar a dor humana. Só que o corpo não mente. O corpo guarda tudo. Aquilo que a mente espiritualiza, o sistema nervoso revela. Às vezes o despertar espiritual não começa no chakra da coroa, começa no sistema nervoso completamente esgotado. E talvez uma das maiores mudanças de consciência seja esta: perceber que a espiritualidade verdadeira não nos tira da experiência humana, torna-nos mais humanos, mais honestos, mais responsáveis, mais conscientes da sombra, mais capazes de sentir sem fugir. Porque luz sem sombra não é consciência, é negação decorada com frases bonitas. E talvez o verdadeiro despertar não seja falar mais de luz, mas quem já atravessou a escuridão suficiente para finalmente parar de fingir. Porque no fim de tudo, a despertar espiritual, talvez não seja tornar-te mais evoluída. Talvez seja ter coragem de deixar morrer tudo aquilo que nunca foste, a tua melhor versão que construíste para sobreviver. E agora, alma linda, é para viver e não sobreviver. E isso não acontece numa meditação bonita ao som de taças tibetanas. Às vezes acontece no chão da casa de banho quando estás a chorar, no silêncio pesado dentro do carro, na crise existencial às 3 da manhã, no dia em que olhas para a tua vida e percebes que já não consegues trair-te da mesma forma. Porque chega um momento
em que a alma cansa-se de ser abandonada. E talvez seja aí o teu verdadeiro ponto de viragem. Não quando começas a ver luzes, não quando começas a sentir presenças, não quando decoras nomes espirituais complexos, mas quando finalmente paras e dizes a verdade a ti própria, mesmo que doa, mesmo que mude tudo, mesmo que tenhas que perder pessoas, versões, caminhos e ilusões. Porque despertar não é escapar da dor humana, é parar de fugir dela. E talvez a verdadeira consciência não esteja em elevar a frequência. Talvez esteja em conseguir permaneceres inteira, mesmo quando a vida te desmonta tudo aquilo que julgavas ser. Sem fugir, sem anestesiar, sem representar, apenas estar presente, crua, humana e consciente. Porque há uma diferença enorme entre parecer luz e tornar-se luz depois de atravessar a própria escuridão. E essa travessia, ninguém consegue fazer por ti.